Queridos jovens amigos, neste ano, diante de nós, o tema do Mladi Fest foi a palavra de Jesus. Aprendam de mim e encontrarão a paz. O que significa aprender de Jesus? Tem duas coisas. Primeiro, significa aprender de Jesus. Pois existem muitos mestres, principalmente nos dias atuais. Pelas várias mídias sociais e tantas informações, de várias formas, vários mestres são oferecidos para nós. Eles ensinam, dão os seus pensamentos, as suas perspectivas, as suas ideologias, as suas modas. Eles desejam nos fazer crer que o caminho deles é o certo, que aquilo que eles oferecem, o caminho é verdadeiro. Aprender de Jesus, e é para isso que nós estamos convidados. Quem deseja ser o meu aluno, siga-me. Assim disse Jesus. Segundo, o que significa aprender de Jesus? Conhecer Jesus. E conhecer Jesus, a gente pode fazer de duas formas, externamente e internamente. Os apóstolos, eles escutavam a palavra de Jesus e aprendiam, conheciam Jesus, olhavam as suas ações e andavam com Jesus. Eu lembro aqueles três, Pedro, Tiago e João, o seu círculo mais íntimo, mais restrito. Pedro, a gente escutou ontem, ele não quer falar nada. Quando ele fala do caminho do sacrifício, o caminho da cruz, ele não quer falar, não quer ouvir essas palavras. E assim João, ele quer que um raio ataque Samaria, porque Samaria se fechou a ele. E assim eles colocam em primeiro a colocar, eles entrar ao lado do reino de Deus e ficar ao lado esquerdo e à direita, porque eles conheceram Jesus. Mas eles conheceram Jesus externamente. E isso não é suficiente, é necessário algo a mais. Conhecer Jesus significa conhecer o seu coração. Conhecer o seu coração. Isso, queridos amigos, é sermos oração. A gente pode celebrar a Eucaristia externamente. Tudo está perfeito, fazemos tudo correto, repetimos as orações, falamos, mas é necessário conhecer Jesus no coração. Nós podemos ler a palavra de Deus e conhecer a palavra de Jesus e conhecer ele por fora. Quando ele fala para Zaqueu, desce, desejo ficar com você na sua casa, e entra na sua casa. E nós sabemos que algumas pessoas comentavam, esse homem é um pecador. E nós sabemos disso. Nós podemos decorar tudo isso, mas isso pode ser tudo estéril. É preciso aprender a escutar a Jesus no coração, porque ele entrou na casa de Zaqueu. O que ele queria com isso? Quais são as suas intenções? Porque isso foi um escândalo. Ele era um pecador. Entrar na casa de um pecador seria uma atitude escandalosa. O que Jesus queria nos mostrar com isso? E por isso que é preciso aprender a escutar o coração de Jesus. Como conhecer o coração de Jesus? Existem vários tipos várias condições. Eu vou falar de algumas delas para partilhar com você. Entre as condições, você precisa ter um coração aberto. O que significa ter um coração aberto? Um coração aberto significa estar pronto para ouvir algo novo. Estar pronto para ouvir algo diferente do que você imaginou. Isso significa ter um coração aberto. Maria tem um coração aberto. Ela nunca ficou surpresa com nada. Ela não entende como isso era possível. Mas ela tem um coração aberto
e faz assim: eis-me aqui, faça a mim segundo a vossa palavra. Ela tem um coração aberto para alguma coisa indescritível, uma coisa que não conhecido, alguma coisa inacreditável. Nesses dias a gente escutou um testemunho de várias pessoas que tiveram os seus planos, os seus desejos, as suas intenções para a sua vida. E aí Deus tocou neles e eles então se abriram. Abriram seus corações para um novo, para um fato, para um diferente daquilo tudo que eles pensavam. E mudaram as suas vidas. Podemos nos perguntar, por que a minha oração não muda? Por que não tem frutos nela? Pode ser que, por quê? Porque não tem ainda um coração efetivamente aberto. Se o teu coração está aberto para alguma coisa nova, é para que Deus quer falar para você uma mensagem nova. Você não tem boas comunicações interpessoais com a sua família, com as suas comunidades. Pode ser que por isso, porque você não tem uma abertura para um pensamento diferente. Alguma coisa nova. Eu penso exatamente como eu penso. Todo mundo pensa assim. É normal ter os seus próprios pensamentos, mas tem outros pensamentos. E pode também ter alguma verdade e ter um bom caminho. E assim, vamos nos abrir e assim vamos conhecer o coração de Jesus. A segunda condição, quando encontramos com Jesus, nós encontramos com um paradoxo. Quando nos encontramos, é um encontro paradoxal. Por isso que muitos jovens param como se diante de uma parede do muro e desistam de Jesus, desistam da igreja, da fé, abandonam tudo. Por quê? Eles se encontram com alguma coisa paradoxal. Eles não conseguem nunca compreender isso. Parece uma coisa meio idiota. É idiota. É inacreditável. Não é agradável. Não tem, é tudo sem sentido o que tem na igreja. Simplesmente é uma coisa paradoxa. É uma palavra grega. É contrário àquilo que eu acredito. Contrário àquilo que eu acredito. É contrário às minhas expectativas. Nós falaram do paradoxo do Evangelho. Quem quer ser meu mestre, carrega a sua cruz. Isso é um paradoxo. Porque a gente quer todo mundo se libertar das suas cruzes. E agora, como carregar a cruz? Ou então, você quer salvar a vida. Quem desejar salvar a sua vida vai perder. E aí é uma forma diferente de pensamento. E quem perder vai encontrar a sua vida. E essas ações são paradoxais. Ninguém esperava que Deus ia atuar através de um pequeno povo, para que fizesse uma grande mudança no mundo por um pequeno povo. A gente esperava que as transformações fizessem para países poderosos, povos poderosos e fortes. A gente sempre esperava que Deus atuasse por pessoas inteligentes, maravilhosas, mas não como pessoas simples como são Maria e José. Ou através de Jesus, através de um pescador, né? A forma de atuação de Deus é assim. Acreditar, senhores irmãos, acredita no paradoxo, acredita no Deus que você não vê com seu olho. Isso é um paradoxo. Você coloca nele toda a sua confiança, a sua existência, você coloca tudo isso como num ponto. Tudo isso em Deus, em que você não consegue ver com seus próprios olhos. Podemos amar o seu inimigo, isso é um paradoxo. Como podemos amar o inimigo? Perdoar. Principalmente quando alguém te ofendeu. É muito difícil. Alguém te matou na guerra, como isso constantemente acontece. E agora, como perdoar? É um paradoxo. A gente falou isso, carrega a sua cruz, isso também é uma coisa paradoxal. É Medjugorje, queridos irmãos. Nossa Senhora aparece numa forma paradoxal há 41 anos. Não é no lugar que a gente gostaria que fosse. Não na forma como a gente gostaria e aguardava. Mas ela apareceu numa montanha. Não pelas pessoas que nós desejaríamos e esperávamos. Ela se apareceu numa paróquia em Medjugorje, numa aldeia Biakovic, no lugar da Colina das Aparições. Ali, onde terminava a estrada
não tinha um caminho mais para frente, como as pessoas aqui nos locais falavam. Quando você entrava nessa aldeia, simplesmente você só podia voltar para trás. A estrada não seguia para frente. E para você voltar para casa, você tem que voltar para o mesmo... Não tinha agora esse retorno que a gente pode dar a volta, uma circunferência. Mas onde tudo acabava, pelo olhar humano, aí Deus, através de Maria, começa algo novo, alguma coisa forte, agora coisa que não é visível, alguma coisa milagrosa. O terceiro é que uma das condições necessárias é que para conhecermos Jesus com o coração é o coração. Tudo depende exatamente do coração. Pascal, um grande e importante pensador, disse: o coração tem as suas próprias razões que a razão não conhece. E aí está o mistério, o segredo. O bispo da parábola do Pai Misericordioso, ele não entendeu ele não consegue entender o Pai. Por que você recebeu esse filho mais novo que foi embora? Ele gastou tudo, viveu no pecado, de uma forma imoral. E agora ele voltou e você o recebe. E você fez uma festa para ele, além de tudo. Ele não consegue compreender, porque o coração, existem os seus motivos. Os corações têm, o Pai Misericordioso tem os seus motivos. O coração tem os seus motivos e o Pai fala: mas esse meu filho, ele ressuscitou, ele estava morto e ele está vivo agora. Ele renasceu, esse é o motivo, é uma festa para fazer uma grande festa para ele. A razão não consegue compreender a fé. A fé que acredita num Deus que não existe, que coloca nele toda a sua esperança, a sua confiança num Deus que não vê. A sua razão para. Ela não consegue compreender você amar um inimigo. Ela não consegue compreender o perdão. Como você pode perdoar alguém que te fez uma injustiça, que te fez o mal? E a razão não consegue se lidar com isso. Não consegue aceitar carregar a cruz. Isso tudo só pode o coração. O coração tem os seus motivos. Os motivos pelo qual a razão não conhece. O quarto motivo é a transformação do coração. Para você, o que significa transformar o coração? São Francisco experimentou isso quando ele abraçou o leproso e disse para ele: aquilo que para mim era amargo se tornou doce. Essa é uma transformação do coração. Aquilo que era muito difícil, muito pesado, amargo, se tornou doce. Essa transformação em São Francisco. São Paulo também transformou. Ele rezou 3 vezes. Ele rezou 3 vezes para que fosse libertar-te do espinho em seu corpo. São Paulo aceitou que Jesus não o viria, pois ele preencheu que Deus estava dando alguma coisa muito maior do que aquilo lá. Então aconteceu uma transformação no coração de Paulo. Ele diz: a partir de agora eu vou dar glória para minhas fraquezas, porque pelas minhas fraquezas eu descobri algo muito maior. A gente vivenciou através da fraqueza, a gente encontrou algo muito maior e mais forte. E quando eu sou fraco, é que aí eu fico forte. 2 discípulos saem, eles estão tristes, desapontados no caminho de Emaús. Mas eles estão, nessa caminhada, eles fazem uma transformação do seu coração. E eles falam: fiquem conosco, para a gente. Então transformou nessa caminhada o seu coração. O que é importante, queridos irmãos e irmãs? É importante que existe também a pérola. A pérola que a gente não enxerga no primeiro momento, que a gente não percebe logo de início. Ele não é percebido e visível, mas existe uma pérola. Alguma coisa valiosa, que é tão valiosa, que é uma coisa mais valiosa que existe. E o que é isso?
Isso é o coração de Jesus. Esse é o amor misericordioso de Deus. Onde a gente pode encontrar essa pérola? Na Eucaristia. Na Eucaristia está a pérola. Existem vários tipos de atuação, várias formas de fazer essa Eucaristia, de formas palavras, de vários tipos de orações, mas existe uma pérola. É um coração, a pérola é que Deus se alimenta, nos alimenta, Ele dá a si mesmo, Ele se torna alimento para nós, Ele se entrega. Esse é o Cordeiro de Deus que carrega, Ele tira todo o peso. Esse é uma pérola. A confissão é uma pérola, porque nele o Pai misericordioso está esperando por você, para te abraçar, como o filho mais novo, para dizer para você: eu te amo, filho meu, minha filha, tudo está perdoado, siga em paz. Isso é uma pérola. A palavra de Deus é uma pérola também. Não tenham medo. Essa é uma pérola também. A palavra está tudo perdoado. Essas palavras, Deus te ama, isso são palavras fortes, são pérolas. A aceitação da cruz também é uma pérola. O perdão é uma pérola. E somente podem compreender com o coração que se transforma. Então o coração tem os seus motivos que a razão não conhece. Nossa Senhora, queridos irmãos e irmãs, nos ensina a rezar com o coração, para que pudéssemos encontrar essa pérola. Um jovem, uma vez, tinha uma grande dificuldade e vai até o sacerdote e diz: tudo me tira a paz, tudo me tira a alegria. Muitas insatisfações eu tenho na minha vida. Eu não sei mais o que fazer, não sei mais o que fazer. E o padre pega um pouco de paz, de pó, e coloca dentro de numa copo de água limpa, e logo ela fica toda turva. Pode ser que ela está perto do moro. Esse pequeno, se você jogar um pouco de cinzas, no mar não aconteceu nenhuma mudança. Ele continua tudo igual. E desaparece, a cinza desaparece. Ele fala assim: olha, jovem, cada dia você decida se você vai ser igual um copinho de água ou se você quer ser que nem o mar. Queridos irmãos e irmãs, isso é aquilo que estava no irmão mais velho. Ele tinha um coração tamanho de um copinho de água. Mas o do pai era um coração igual ao do mar. E Nossa Senhora nos ensina a rezar com o coração para conhecermos esse coração como como um mar tão profundo e enorme. Ela nos ensina a conhecer esse amigo, que Jesus seja nosso amigo através da oração. Nós fazemos um encontro com seu amigo. E agora, irmãos e irmãs, a pérola pode não ser reconhecida. Existe um teólogo famoso, Hans. Ele disse sobre Medjugorje: sobre Medjugorje existe um único perigo, que a gente possa não reconhecê-lo. E ele em alemão falou. E o que ele falou em alemão? Se a gente passar por ele, e se a gente não perceber esse negócio, essa pérola, ele sabia disso. Por quê? Um grupo de pessoas de uma praia morreram, estavam no mar e foram afundando. Mas não sabia que nesse rio tinha um grande rio poderosa, nasce e leva no mar água potável. Eles não sabiam tomar, eles não queriam tomar. O navio estava afundando num lugar, eles estavam exatamente afundando num lugar onde tinha água doce. Eles não sabiam. E esse daí, Medjugorje, é uma pérola. E, queridos irmãos e irmãs, o teólogo falava disso. Por isso que ele disse que é possível que a gente não consiga identificar, porque ele está escondido. Uma pérola está sempre um pouco escondida, não está sempre visível. Pode ser que o amor de Deus é assim, pequenininho, silencioso, como no pão na Eucaristia, simples. E lá está escondido uma pérola. E aí tem a pérola. Um jovem uma vez me falou, ele estava
maravilhado com a espiritualidade de Medjugorje, ele vinha sempre na Santa Missa, rezava, amava ficar nessa espiritualidade. E um dia ele resolveu abrir uma loja em Medjugorje. E ele diz, depois de algum tempo, eu não aceitava mais a igreja de Medjugorje, não percebia mais a igreja, pois eu não ia mais na missa, eu não rezava, eu estava muito ocupado com o meu trabalho. E aí eu disse, não quero mais assim dessa forma, não quero perder aquilo que é mais bonito que eu descobri aqui, não quero. E ele fechou então essa loja e arrumou um outro trabalho. E ele voltou ao que ele queria, a sua espiritualidade. Eu não quero falar nada contra o trabalho, queridos irmãos e irmãs. É importante, o dinheiro também é necessário, mas eles não podem tirar de vocês aquilo que é mais precioso, aquilo que é mais necessário que Jesus fala a Marta. Marta, Marta, somente uma coisa é importante e necessário, e você não pode perder isso. A pérola, queridos irmãos, sempre ele permanecerá a pérola, mesmo que se você não reconhece. Se você não for na Santa Missa, ela continua uma pérola. Se você passa diante da igreja e nada significa isso para você, porém a pérola vai continuar a pérola. E aí Deus se entrega para mim, dá-se com seu amor e se mostra lá, como um alimento. Ele se entrega como um alimento para me alimentar. Essa é a pérola. Um país da Europa Ocidental, num confessionário, existia uma vassoura e uma pá para recolher lixo. Mas, queridos irmãos e irmãs, a confessionário é uma pérola. E lá se acontece uma graça de Deus. E se a gente não consegue reconhecer isso, se a gente não praticar, se a gente não confessar e não praticar a Santa Confissão, a gente não vai descobrir. Se você precisa andar 100 quilômetros de alto, você anda. Mas você percorra isso para se confessar, porque isso é uma pérola. É tão valioso e tão importante. E mais algo, queridos irmãos e irmãs, que vocês têm que ter diante de vocês é o pecado. Eu escutei no seu coração, e pela mídia também, como a igreja não deseja, não querem que dentro da igreja não diminui para as pessoas a possibilidade de serem felizes. A mídia fala isso. Fala que a igreja está mostrando, a mídia mostra que a igreja é responsável pela infelicidade dos seus fiéis. Será que é realmente isso verdadeiro? Será que a igreja quer que o seu povo seja... Que Nossa Senhora fala assim, eu desejo que vocês sejam aqui na terra felizes, comigo também no céu. Mas como uma verdadeira mãe, ela diz assim, em primeiro lugar, eu desejo que cada um de vocês sejam felizes, mas com o pecado isso não é possível. O pecado é aquilo que tira a nossa alegria. O pecado estraga a verdadeira alegria. O pecado tira a nossa alegria, aquela verdadeira paz, aquela verdadeira alegria. No primeiro olhar, o pecado é algo muito agradável, muito bom. Ele é agradável, ele te atrai, o pecado. Nós podemos curtir esse pecado. A gente pode curtir a álcool, droga, os jogos, na pornografia. A gente vive isso, curte, gosta disso tudo. Gostamos de ver uma vida que não é certa. Eu não vejo isso. Eu não reconheço isso. Por isso que Jesus falou da cruz, perdoai-vos, eles não sabem o que fazemos. Está aí o problema. O grande quando a gente peca, nós somos frágeis pecadores, mas o problema é que, se vocês somos cegos, a igreja está aqui, a sua função está aqui, para nos abrir o nosso olhar. É isso que a mãe faz aqui. Quando diz aqui, a mãe fala para o filho, isso não é um caminho bom, esse caminho está errado, ele não vai te levar no caminho da paz, no caminho da verdadeira alegria. Pois o doutor inventou a doença. Então o médico é culpado se ele descobriu a doença. Então será que a igreja foi que descobriu o pecado? Não, ela não é culpada por descobrir o pecado, mas o médico não está apenas aqui para encontrar a doença, mas ele está aqui para nos dar o remédio. A igreja não está aqui apenas para mostrar os pecados, mas aqui está aqui para oferecer o remédio. A mãe está aqui
e mostra o remédio e diz: vão em direção ao meu filho, lá vocês encontrarão o remédio na Eucaristia, onde vocês vão encontrar esse amor de Deus que se entrega. Esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que tira de você o seu peso. Confessem. A confissão é um remédio, porque lá você encontra com um Deus misericordioso, o Pai misericordioso, e tira de você, da sua alma, todo o peso, e te liberta o seu coração. E fala para vocês novamente, vocês têm novamente uma dignidade do homem. Vá em paz e viva em paz. Viva sem pecado e viva na alegria do amor. Na palavra de Deus está um remédio. E a gente fala: não tenham medo. Esse é um remédio. A palavra está te perdoado. É um remédio para a alma também. Deus te ama. Isso é um remédio para a alma. Somente creiam. Isso é uma alma. É um remédio. Perdoe é uma alma. Perdoe as pessoas. Aceite a sua cruz. Isso é remédio. Tudo isso é remédio. Faça jejum. É um remédio. E ao final, queridos irmãos e irmãs, Nossa Senhora nos dá uma alternativa. Nos tempos atuais em que vivemos, ela nos dá uma alternativa aqui em Medjugorje. Padre Slavko disse, quando começou, ele que iniciou esse lado de festa, ele falou, como um padre, jovem padre do país da ocidental, ele se transformou rapidamente pároco, rapidamente numa paróquia. Ele tinha ambições, ele fazia muito esforço, mas as pessoas não iam na igreja, e as pessoas não rezavam. Tudo que ele tentava fazer era à toa. Ele chegou à conclusão: essas pessoas não precisam de Deus. Se não precisam de Deus, não precisam nem de mim como sacerdote. E ele decidiu abandonar o sacerdócio e a casou. Depois de alguns anos, com a sua família, ele vem até no Mar Adriático para descansar. E sem querer, ele acabou passando aqui em Medjugorje, e quando ele viu, diante da igreja, como a gente viu esses dias agora, sacerdotes confessando aqui fora. Veja os padres confessando, e as pessoas estavam rezando aqui, ele viu tudo isso. O coração dele mudou, se transformou. Essas pessoas estão procurando Deus. Essas pessoas que estão aqui precisam de Deus. Se estão precisando de Deus, precisam de mim também como sacerdote. E ele decidiu voltar-se ao sacerdócio e disse para Jesus e para sua esposa: quando meu filho fizer 18 anos, eu vou retornar à igreja. Ele combinou com seu bispo e fez a nova missa nova, ele fez aqui em Medjugorje. Queridos irmãos e irmãs, Medjugorje é uma alternativa, porque Nossa Senhora nos mostra: amem. Porque os homens não amam. Quando não amam, se distanciam de Deus, se distanciam dos seus amigos. Ela nos convida a rezar com o coração para que a gente não ficasse na superficialidade, não no exterior, mas que mergulhássemos no interior e descobrisse essa pérola do coração de Jesus. O jovem vocês jovens, prestem atenção na pérola que está tão escondida, porque assim é o amor, é assim. Ela não está se apresentando, ela não apresenta-se tão fortemente, mas ela está escondida. Ela é simples, humilde, está presente num pão, numa pessoa simples, numa confissão, numa forma simples. Tudo isso acontece de uma forma simples. Esse é o amor. Mas descubram essa pérola e tenham paciência se você ainda não reconheceu. Mas sempre saibam. Rezem ao Espírito Santo para que o Espírito Santo abra o seu coração. Se você tem um coração aberto, você vai descobrir essa pérola. Só você vai encontrar se você buscar e fazer o encontro com Jesus, com esse paradoxo que é. Mas aceite o paradoxo, aceite a cruz, aceite aquilo que é incompreensível nesse momento parece incompreensível, mas você vai descobrir uma pérola. E você sempre saiba que isso depende do seu coração e que o coração tem os seus motivos que a razão não conhece.
e vocês vão encontrar uma pérola. E vocês saibam sempre que é importante rezar com o coração. E assim, você vai ter uma transformação do seu coração e acontece uma abertura. E você vai encontrar a pérola. Bem-aventurado a vocês todos, jovens. Se vocês veio aqui nesses dias aqui em Medjugorje, encontrou aqui essa pérola, sorte a sua. Sorte a sua se você aprende e decidiu aprender de Jesus, você vai encontrar a verdadeira paz, a verdadeira alegria. E abençoado você, sorte a sua, se você decidir ajudar as pessoas ao torno de você a também encontrarem essa pérola. Amém.